tem pomeranos no Brasil. Eu sou Vânia Berger, pomerana, descendente de Hermann Berger. A gente sabe, a gente ouviu muitas histórias, né? De que antigamente tinha os bate-paus. Soldados que iam à casa dos pomeranos, dos alemães, rasgavam, queimavam livros, bíblias, inários, tudo que estivesse escrito em alemão. Diziam que destruíam as latas de banha, de carnes, destruíam os travesseiros, cobertores de pena, né? Então os pomeranos e alemães foram muito perseguidos aqui no Espírito Santo na Segunda Guerra, de acordo com relatos, né? E isso é um esconderijo, e quem vai nos ajudar a contar essa história é o Luiz. Luiz, pode vir até aqui. Prazer receber você aí, aqui com a gente. O Luiz vai ajudar a contar um pouquinho dessa história, né, Luiz? Isso aí. Esconderijo da Segunda Guerra Mundial. E foi construído por quem? Pelo pastor Grotke. Pastor Grotke. Pastor alemão, né, da época, né, que era nosso pastor na época aqui, né? E foi muito perseguido aqui, sim. Não só aqui, como em Serra Pelada, como em Santa Maria, também aconteceu perseguições assim, né? E ele, então, fez esse esconderijo, assim, para se refugiar caso as tropas viessem até a vila, né? E tinha, assim, alguém que sempre avisava. Acontecia isso, ele rapidamente vinha, se escondia. Na época, pelo que o senhor Teodoro me falou, era uma ou duas pessoas que sabiam do esconderijo. E foi construído em que ano? Aqui foi em 44. 44, né? Então a gente vai entrar agora e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Esconderijo, construído em 1944 pelo pastor Grotke, aqui na Vila de Laranja da Terra. Interessante que ele preocupou-se em fazer um fogão, né? Um fogão a lenha mesmo, para que ele pudesse preparar suas refeições, caso tivesse que ficar por muitos dias escondido aqui, né? E aqui o teto foi restaurado, né, Luiz? Isso. Foi restaurado, mas o original também tinha madeira, né? Isso. Olha, ele caprichou, né? Interessante. Aqui, qual a metragem aqui, Luiz? 2 por 1,5. Você restaurou esse ambiente, né? Faz Sim. Quanto tempo? Foi em 89. Foi encontrado desses degraus abaixo, que foi encontrado, né? A gente não tinha mais o vestígio do lugar, então a gente foi cavando até achar um vestígio de tijolinhos. Então aí daí a gente encontrou, aí procurando pessoas vivas que contou a história desse esconderijo, e a gente refez do jeito que eles falaram que funcionou e do jeito que o pastor usou, né? Certo. Que ele foi escavando, tirando com um saquinho, né, com saco, a terra, e ia na mata espalhando no meio das folhas. Certo. Porque se ele deixa algum vestígio de escavação aqui por fora, era algo suspeito. Ia ser percebido, né? Então a estratégia que ele fez. Então, mas esse fogão é todo originalzinho, né? Sim, foi encontrado desse jeito. Muito interessante. Histórias da Segunda Guerra, histórias dos pomeranos nesse nosso Brasil. Então, em 1950 aconteceu, Vânia, que até se relatou as perseguições que tinham assim, em outras igrejas também, que foi perseguido algumas casas. Tínhamos um arco, quer dizer, temos, né, esse arco lá, assim, a estrutura que é da igreja, né? Então lá havia um versículo bíblico em alemão. E isso aconteceu da tropa chegou aqui, viu essa escrita, pegou e lambuzou com um óleo preto, uma coisa, um pinche, qualquer coisa que tinha aqui no próprio pátio da igreja. E apagou-se isso. E assim são tantas as histórias, né? Que quantos tem para contar, né? Infelizmente passamos por isso, mas que bom que ficou no passado e que bom que mesmo com tanta perseguição, né, Luiz? Isso. Nós, pomeranos, estamos aqui firmes e fortes. A gente faz de tudo para manter nossa cultura, nossa língua viva, depois de tantos anos e depois de tantas dificuldades. Na época, antes dela falecer, eles se deram um presente de uma muda de peroba, cada um tinha uma muda. Então eles se deram esse presente e plantavam, antes mesmo da guerra, né? Então esse pau, essa peroba já estava bem grande, 6, 8 metros de altura, mais ou menos. Naquela noite que aconteceu isso, que ela chegou a falecer, muita chuva, muito temporal, raios. Então ela veio de Vitória para cá em cima de um caminhão com
o caixão dela, no caso, né? E nisso aconteceu um raio que pegou uma das perobas, que os dois se presentearam. E esse raio foi o justo dela, que era dela, no caso, que o Grotke presenteou ela. Presenteou ela. É, assim, Coincidência ou não, na noite do falecimento dela, o raio cai na peroba que era peroba. dela, que se foi presenteada. Interessante a história, muito né? Interessante. Isso mesmo. Luiz, brigadão por ter contado essa história pra gente. É um pouco que a gente, né, sabe, a gente conviveu com a história, né? Sim. A gente podendo estar aqui, qualquer visita aí de pessoal tá podendo vir visitar, nós estamos prontos aí, mostrar a nossa história. Bacana. Sejam bem-vindos ao Wiedersehen. É isso aí. Ao Wiedersehen, Luiz. Auf Wiedersehen. Ao Wiedersehen.